Olá, tudo bem? Você sabe qual é o dilema da inovação e por que isso é tão importante nos dias atuais? Então se liga no vídeo de hoje. O dilema da inovação é um conceito criado pelo inventor do termo disrupção, o professor de Harvard, Clayton Christensen, que lançou esse livro aqui chamado O Dilema da Inovação. O livro é do final dos anos 90, ele tem uma série de exemplos um bocado datados, principalmente pelas suas extensas pesquisas no mercado de disk drives, de hard disk, né? Então, num determinado momento, você se incomoda um pouco com esses exemplos antigos, mas é um clássico, é um livro sensacional e ele é atual até hoje, pela solidez com que ele fundamenta essas ideias e esses achados, e é por isso que ele é válido e útil até hoje. Ele foi eleito em 2011 pela revista The Economist como um dos 6 livros de negócios mais influentes do último meio século. É um livro muito legal realmente, apesar de já ter sido escrito há muito tempo. E o tema do vídeo de hoje deriva desses achados, desse livro aqui dele, que foi o inventor da palavra disrupção, também de muitos cases, de tudo que você já estudou e falou nos anos posteriores, e também de um simpósio sobre inovação disruptiva que eu assisti recentemente, um simpósio promovido pelo MIT. Tá legal? Bom, dilema da inovação. O livro parte do pressuposto, qual é o dilema da inovação? Ele parte de uma provocação sensacional, que é a seguinte: por que empresas poderosas, sólidas, bem administradas e que fazem tudo certo, inclusive ouvir os clientes e investir agressivamente em novas tecnologias, acabam superadas, perdem o domínio de seus mercados e com alguma frequência são obrigadas a fechar suas portas? Esse é a provocação central desse livro. Por que empresas que fazem tudo certo, seguem as melhores cartilhas da boa gestão, elas acabam superadas por empresas novatas? A gente costuma ter uma ideia um bocado simplista quando esses casos acontecem, como se as empresas tivessem sido arrogantes, não ouviram o consumidor, não investiram em inovação, entraram numa zona de conforto. Toda vez que a gente ouve que alguma empresa foi superada, quase inevitavelmente a gente vem de uma maneira muito simplista tentar justificar essa derrocada por uma postura arrogante, míope e acomodada dessa empresa. Mas o que esse livro trata é o contrário, é de empresas sólidas, muito bem-sucedidas, com profissionais competentes, com uma liderança competente, que investiram agressivamente em inovação e que nunca pararam de ouvir seus melhores clientes. Porque essas empresas, a despeito de tudo isso, a despeito de terem feito tudo certo, acabam tendo uma trajetória final em que tudo deu errado. Essa é a provocação central e esse é o dilema da inovação. E por que isso acontece? Por que a disrupção mata essas empresas grandes? O que esses achados mostram do livro é que as empresas grandes, tradicionais, sólidas, fortes, elas são imbatíveis nas inovações incrementais. Como elas têm muita tecnologia, muita pesquisa, elas são quase imbatíveis nesse tipo de inovação que a gente falou no vídeo anterior. A inovação incremental, degrau a degrau, elas são imbatíveis nisso. Mas quando se trata de ruptura, daquele tipo de inovação de maior impacto, que causa mais barulho, que com frequência destrói o mercado anterior, quem se sai melhor são as empresas novatas, as empresas estreantes. E por que isso? Porque a inovação disruptiva, por definição, ela é uma inovação destruidora, que acaba com o mercado. E as empresas novas não têm nada a perder. Ela não tem nada a perder se ela destruir completamente aquele mercado para criar um novo para ela. Uma empresa grande tem. Talvez fosse demais a gente exigir que a empresa planejasse a própria morte do mercado que ela levou tanto tempo para erguer e construir. É por isso que são as novatas que destroem esses mercados. E por que as grandes, a despeito de toda a sua boa gestão, elas não conseguem isso? Ele cita ele lista aqui uma série de causas que podem justificar isso. A primeira são algemas estruturais. Empresas grandes, sólidas, elas têm
elas são mais engessadas, elas são um pouco mais lentas para tomar decisões e elas têm muito a perder, elas têm que ouvir os acionistas, existem projetos em andamento, existem pressões de curto prazo, os próprios clientes, os seus melhores clientes mesmos, quando ouvidos, eles não demonstram muito interesse nessas inovações de ruptura. Então existe uma série de algemas que as empresas novatas não têm muito essas amarras. A outra coisa também é a baixa atratividade. Quando o mercado de ruptura surge, ele não tem muita atratividade, ele não parece lucrativo, ou então ele atende a um reduto de mercado tão pequeno que não justifica, ele não soa interessante. Você imagina para uma empresa que fatura bilhões de dólares e que para ela sucesso é vender projeto de centenas de milhões de dólares, você ter que alocar energia para projetos que geram pouca rentabilidade. Mas são projetos que no futuro podem crescer exponencialmente. Mas assim que eles surgem, parece desinteligente você investir nesses projetinhos de minutos, então quase sempre não é atrativo para a empresa. Outra coisa problemática para a empresa grande é a imponderabilidade desse mercado. Empresas grandes se baseiam em orçamentos, em projeções, em números, em planilha, em business plan. E com frequência esses mercados não têm nenhuma ponderabilidade. Eles não têm retrospecto, não têm como olhar para trás e nem para frente. É um caos absoluto. Então, e para as empresas grandes elas só se movem com orçamentos, com ROI, possível retorno sobre o investimento. E muitas vezes não há como ponderar esses mercados novos pela simples razão de que eles não existem e por serem de ruptura você não tem nem analogia para ele. E por fim, uma coisa super relevante que é o medo do canibalismo. Quase que invariavelmente o sucesso nessa inovação de ruptura vai requerer necessariamente o fracasso dos seus produtos antigos. Então quanto mais sucesso fizer esse novo produto, essa nova ação, quase invariavelmente menos sucesso fará a sua linha atual de produtos e com muita frequência sua linha atual de produtos é muito mais lucrativa do que a linha anterior. Então existe um medo genuíno e justificado de canibalismo. É comum que a gente olhe hoje, por exemplo, para a Kodak e fala, Kodak, míope, ela tinha dentro dela mesmo a patente da fotografia digital e ela foi míope. Mas quem vocês acham que estava administrando a Kodak? Um bando de moleque sem instrução, sem formação, ou líderes sólidos, bem formados? E ela viveu décadas com esse dilema interno, que ela sabia que o sucesso da fotografia digital seria o fracasso de uma unidade ultra lucrativa que ela tinha dos filmes, e acabou acontecendo o que todo mundo sabe, que hoje faz parte da história do mundo corporativo, a derrocada da Kodak. Mas todos esses inovadores passam por esse dilema, os grandes líderes passam, porque de fato não é fácil você fazer uma transição do seu modelo atual para uma transição para um produto ou para um mercado de ruptura. Mas o que fazer? O que fazer então? Ele diz aqui, ele é muito eloquente e taxativo disso, que é muito difícil a empresa, uma empresa sólida, grande, consolidada, promover a ruptura dentro dela mesma. Né? Então ele diz que o ideal é a empresa adquirir participação numa empresa externa, quando ela vislumbra, está lá no horizonte, uma possível inovação de ruptura, o melhor é comprar ou adquirir uma percentagem daquela empresa que está inovando, porque aquela empresa vai ter interesse nesse mercado. O mercado que parece diminuto para a grande corporação, para a empresa vai funcionar e ela não vai estar contaminada com a mentalidade, com a cultura dessa grande empresa. A outra forma que ele sugere, aliás, a exemplo disso a gente tem o Facebook. Muito lá atrás o Facebook vislumbrou a existência do Instagram, ele sabia que o Instagram poderia ser uma ameaça futura para o Facebook, como de fato está sendo. A tendência é que em algum futuro o Instagram supere o Facebook. O que ele fez? Comprou o Instagram, como aliás, recentemente ele comprou também o WhatsApp. Né? Então a primeira forma sugerida, como eles descobrem que a empresa grande não tem muito mecanismo, é comprar uma empresa externa. A outra forma é você patrocinar dentro da própria empresa um departamento completamente externo, sem ligação com a matriz. Ele cita o caso da HP, que ela queria criar uma unidade de impressora jato de tinta e eles fizeram isso em outro estado, completamente longe da matriz, com outros líderes, outra cultura organizacional, porque eles sabiam que isso não funcionaria dentro da própria empresa. Mas não é possível, e se a empresa estiver genuinamente falando, não, eu vou fazer a ruptura aqui dentro mesmo? Ele fala que é possível
mas ele fala que é um esforço hercúleo e que raramente funciona, raramente dá certo. E ele diz que isso não dá certo pelo um trinômio que ele chama de RPV, que são recursos, que é dinheiro, maquinário, pessoa, processos e valores. Ele diz que você até pode alocar recursos, gente, maquinário, investimento, dinheiro, num novo projeto. Mas processos e valores, pela natureza deles, eles são muito mais difíceis de mudar. Processos são construir, processos que é o jeito pelo qual uma empresa processa, esquematiza a sua atividade, é uma coisa muito mais rígida, muito mais difícil de ser mudada. E valores mais ainda. E ele diz que é justamente o oposto. Os valores que conduziram uma empresa sólida até aqui, provavelmente são os valores que não permitirão que ela migre por uma tecnologia de ruptura. Você tentar colocar ruptura dentro da empresa dominante é como se você se seguisse por duas bússolas, cada uma dando um norte para um lugar diferente. E isso é muito difícil. Ele diz que a história mostra que por melhor intencionada que a empresa esteja, não é fácil você lutar contra o RPV, sobretudo contra o P e contra o V. Então seria impossível, será que nenhuma empresa conseguiria promover a ruptura dentro dela mesma? Isso é raro, mas existem casos, né? Isso não está no livro, eu tive a ousadia de cunhar um termo que eu chamei de autofagia inteligente. Autofagia é você comer você mesmo, mas de maneira inteligente, né? A gente podia citar o caso da Apple. A Apple, quando lançou o iPhone foi um sucesso porque ela incorporou dentro do iPhone um monte de tecnologia que os consumidores queriam. Uma dessas tecnologias foi a do tocador de MP3, do iPod. O iPod era um tremendo sucesso e ela ganhava muito dinheiro com os iPods. Ou seja, na medida em que ela pega o iPod e coloca dentro do iPhone, ela está lançando um produto novo, que ela não sabia muito bem se ia dar sucesso, fez sucesso e acabou sendo uma ruptura, mas ela destruiu, ela acabou com uma unidade que tinha 5 bilhões de faturamento. Ou seja, ela promoveu uma autofagia, mas foi uma autofagia inteligente, porque no final das contas o iPhone se transformou num negócio disruptivo e mais lucrativo. Mas ela conseguiu promover essa autofagia, esse canibalismo dentro dela mesma. Outro exemplo é a Amazon, a maior varejista do mundo. A Amazon, inicialmente ela vendia CDs e livros. Ela testemunhou o que aconteceu com a indústria da música, como o MP3. Quando você digitaliza a música, você acabou com a venda de CDs. Ela vendia muito CD. E ela foi a principal líder no processo de digitalizar os livros, de incentivar que seus consumidores comprassem livros digitais e seu famoso Kindle. Ou seja, a iniciativa dela, ela acelerou esse processo de adoção do livro digital. Ela muito provavelmente foi uma das responsáveis por acelerar o processo de fechamento de livrarias em todo o mundo. Mas hoje ela é líder na venda de e-books, de livros digitais, com o seu Kindle. É quase como se ela dissesse, se alguém tiver que matar o meu mercado, que seja eu mesma. Com isso, a gente fecha nosso ciclo de 4 vídeos sobre inovação com o Dilema da Inovação. Esse livro que, apesar de ter sido escrito há mais de 20 anos, continua mais atual do que nunca. Tá legal? Obrigado pela sua audiência até aqui, espero que você tenha gostado. Se você não acompanhou os outros vídeos da série, eu te convido a fazer e também assinar, compartilhar, curtir o nosso canal e indicar para os seus amigos. Obrigado, um abraço. Tchau.